Uma boa tarde a todos. Mais uma vez é com grande satisfação que estamos nessa casa que nos recebe com muito amor e carinho. Já sabemos que há muito ambiente vem sendo preparado, esperando para nos receber. E do momento que adentramos as portas desta casa, já somos envolvidos pelas correntes benéficas dos companheiros do plano espiritual, nos atendendo dentro do que nós precisamos e dentro do que nós temos condições de receber. Queremos dar as boas-vindas àqueles companheiros que nos acompanham pela primeira vez, pelos companheiros que estão chegando, pelos companheiros da internet, pelo palestrante, nosso amigo que acaba de chegar. Então, que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Sabemos que os caminhos que a providência encontra para nos auxiliar são vários e a maioria das vezes nós não percebemos. Mas o ajuda, o apoio está sempre junto, nos amparando e nos orientando. E é com grata satisfação que nós recebemos a todos nesta casa. Aqueles companheiros da internet também, um cordial boa tarde. Mais uma vez, é muito bom ter a presença de vocês conosco. E esta tarde é uma tarde proveitosa, apesar de ser 1º de abril, que dizem, o que estou falando é verdade. Tá? Do coração, sinceridade. Tá bom? Mas... só passar alguns recados breves para nós começarmos a nossa palestra. Queremos agradecer as doações que foram efetuadas para a montagem das cestas básicas. É com a ajuda desses colaboradores, de vocês colaboradores, que nós conseguimos manter esse programa funcionando, levando um pouco de carinho àqueles que nada têm. E, eternamente pedintes que somos, pedimos que sempre colaborem conosco. Quem puder colaborar, estamos precisando de leite em pó, de arroz, óleo, açúcar e macarrão. São 640 quilos de alimentos por mês que nós contamos com a colaboração de vocês e mais a ajuda que nós fazemos entre nós, cotizamos entre nós para comprar isso aí. Mas a vida está difícil para todo mundo, Então a gente tem que contar sempre com a ajuda daqueles que, abnegados corações, que lado a lado trabalham conosco, Nós temos também o atendimento, a entrega de lanches todos os sábados, a partir das 16h30 começa o trabalho. E às 18 horas a entrega dos lanches. Então, é um trabalho voluntário, todo mundo se encontra, prepara os lanches, depois saem para levar, entregar aqueles companheiros nossos que estão nas ruas, entre as estações Carandiru e Tietê. É um trabalho gratificante, porque as experiências, as vivências que cada um trazem, contam, agregam nós vimos que realmente são pessoas que precisam de um pouco de carinho. E um carinho, de atenção, de alguém que abrace e faça para trazer, dar uma esperança, E esse trabalho, não só o que nós fazemos, mas que as outras entidades fazem também, é um trabalho maravilhoso. Então, quem quiser participar com a gente, 16h30 nós nos encontramos, preparamos aí o lanche para depois levar para entregar, tá ok? Todo 1º e 3º sábado do mês, 1º e 3º domingo do mês, nós temos aí o trabalho com as gestantes, e é feito um trabalho com elas, um cursinho, depois do curso é entregado um enxovalzinho para que ela possa dar o acalento ao primeiro companheirinho, a esse espírito companheiro que está chegando até nós. Muitas vezes, a maioria das vezes, elas não têm nem com o que cobrir a criança. Então, nós auxiliamos e orientamos. Às sextas-feiras nós temos o trabalho voltado para as famílias e os dependentes químicos, Então, é um trabalho que nós orientamos, auxiliamos, damos o apoio dentro do que nós podemos fazer para que minimizar o sofrimento dessas famílias. E os outros trabalhos constantes da casa, as palestras todos os dias que estão no nosso mural, também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. As palestras gravadas ficam ali disponíveis para quem quiser acessar, É só digitar o site, acessar as palestras. Todas elas ficam gravadas. Também, se precisar interagir com a casa, fazer perguntas, questionamentos, acesse o site, E que possamos aí vamos atender a todos, se não naquele momento, mas nos preparando para dar uma boa satisfação. E meia hora antes de cada reunião nós temos o nosso plantão fraterno, Aquele bate-papo, se alguém estiver interessado, precisar falar, às vezes só falar já ajuda as pessoas. Estamos ouvido aberto para, Deus nos deu 2 ouvidos. Então, vamos usá-los da melhor maneira possível para escutar e, se possível, orientar. Às vezes a própria pessoa sabe a solução do problema, só precisa ter alguém para escutar. Então, nos procure, venha falar com a gente.
nós com certeza vamos nos ajudar a solucionar os problemas. Tá? E aqui vocês estão vendo um banner aqui do Mirabelli, da obra do Mirabelli, né? São o volume 1 e o volume 2 que estão à disposição na biblioteca, que conta a história desse médium, que ele provou cientificamente que existe vida após a morte, através das materializações, dos estudos, das suas pesquisas, mostrou que realmente existem espíritos que nós, com nossa visão tosca, não conseguimos enxergar, mas que estão aí ao nosso lado trabalhando com a gente. É um estudo científico, é baseado em fatos, cientistas, inclusive de outros países, aí atestaram. Então, quem tiver interesse de aprofundar mais nessa área, procura a gente. Nós temos aqui à disposição na biblioteca, volume 1 e 2. Okay? Isso para o Brasil inteiro também, quem tiver interesse. Feito isso, né, então vamos fazer a nossa prece para começar o nosso trabalho e dar sequência às atividades da casa. Então vamos juntos, unindo os nossos pensamentos, elevando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade. Vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde. Que possamos, Senhor, aproveitá-la ao máximo. Que possamos trabalhar todo esse conhecimento que estamos recebendo. E eternos pedintes, Senhor, pedimos que possa permanecer conosco, nos auxiliando, nos amparando. E que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos falando nesta tarde. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Sérgio Mesquita. Ele fará a palestra desta tarde. Né? O tema é Inimigos que não devemos acalentar. É um tema muito bom. Que seja feliz na sua exposição. Já tem até aqui já. Deixa eu só pegar um aqui, que esse aqui eu grifei aqui, cara. Tem uns, que o texto é bem complexo, então tem umas coisas que... É bom. É bom. Pessoal, em primeiro lugar, peço desculpa pela chegada atrasada. O ônibus atrasou e eu subestimei até o horário. E né, pegou na correria. Bom, o texto de hoje, pessoal, ele é bem complexo, tá? Então eu peguei para ler, reler várias vezes. Tá? Então, inimigos que não devemos acalentar. Então, isso aqui é um texto do livro Através do Tempo, capítulo 33, na psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel. E vai mexer bastante com o nosso ego, vai mexer um pouco com os nossos sentimentos, quer dizer, um pouco não, vai mexer bastante. Com tudo aquilo que nós temos dentro de nós, os nossos defeitos, as nossas verdades, às vezes as coisas que nós escondemos, está inerente em nós. São os trabalhos que nós temos que refazer em nós mesmos, as procuras que nós temos que melhorar a cada dia que passa. Isto constantemente, isso aí nós vivemos aqui dentro da casa, ou então qualquer casa espírita que vocês entrarem, vocês vão entrar sempre a mesma coisa. O nosso trabalho, o nosso refazimento, a procura para que possamos melhorar cada vez mais, para que possamos extirpar do nosso ser, do nosso corpo, do nosso espírito, todo esse mal, toda essa angústia que nós temos, toda essa dor, todo esse sofrimento que nós não sabemos por que nós temos isso. Se nós viemos aqui para sermos felizes, se viemos aqui para sermos espíritos perfeitos, por que nós sofremos? Por que nós temos tanta angústia? Por que isso acontece conosco? Então eu vou começar com um trechinho pequenininho, tá, do livro do Augusto Cury. Tá? Então é o livro O Homem Mais Inteligente da História. Ele quis aqui fazer um estudo científico e psicológico da vida de Jesus. Então eu vou começar com um trechinho bem pequenininho do livro. Então ele fala assim: em primeiro lugar, filho de homem, filho da humanidade, declarou Jesus em expressão que usaria com frequência. No dia seguinte, foram à sinagoga e Jesus, como sempre fazia, leu o texto. Mas, desta vez, depois de seus dramáticos testes de estresse, pegou o pergaminho nos parágrafos do profeta Isaías e não os leu na sequência do livro. Buscou uma parte do texto em que ele acreditava haver uma parte de sua biografia, embora escrita muitos séculos antes do seu nascimento. Então ele começou: o Espírito do Senhor me envolve, pois me equipou para trazer boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os feridos em seu coração, a pregar liberdade aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, e também para pôr em liberdade os encarcerados,
Tudo bem até aí, enquanto ele estava na sinagoga. Correu tudo perfeitamente. Todos estavam fascinados com suas palavras. Seu pai e sua mãe, José e Maria, ouviram seu discurso satisfeitos. Deveria parar. Mas eis que ele abalou a todos quando teve a ousadia de dizer: hoje se cumpriu esta escritura em mim. A reação foi imediata. Não é esse o filho de José? Começaram a gritar. Diziam os atônitos. Outros olhavam para sua mãe e diziam: que heresia é essa? Seu filho atribuiu a si poder de ser o Messias, o libertador da nação? Peça para seu filho se calar. E daí por diante vocês podem ter uma imaginação, um pensamento, alguns insights, né? Ou preliminares do que pode ter acontecido, ou que pode ter havido depois de tudo isso, né? Aí daí para frente vocês conhecem a história da vida de Jesus. Então, depois a gente vai tentar explicar o porquê de eu ter lido esse trechinho para vocês e ter começado por esse ponto. Então vamos ao texto. Inimigos que não devemos acalentar. Defende o mundo íntimo. O texto ele é assim, ele é todo em partes. É como se fossem próprias parábolas de Jesus. Ele é todo em partes. Então eu subdividi o texto e comecei a analisar alguns pontos em que ele pega as situações que realmente está sendo direcionado para nós. Defende o mundo íntimo, ou seja, se protege intimamente contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar, contra todos os embates que nós temos durante o dia a dia das forças que se contrapõem contra todos nós. De certo, dói-te a ofensa do agressor, que não percebe as intenções elevadas. Contudo, a intolerância, primeiro, a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Em primeiro lugar, a intolerância. Primeira palavra que ele põe, a intolerância que nós temos como nós. Então, dói-te a ofensa do agressor. Então, quando nós ouvimos certas coisas que nós não queremos ouvir, o que nós fazemos? Dói para nós a ofensa do agressor. E a primeira coisa que nós fazemos é ativarmos a nossa intolerância. E ativamos a nossa ignorância. Indubitavelmente, a crítica impensada do irmão não te moscaba ou te despreza, né? Os propósitos sadios, dilacera-te a sensibilidade. Ou seja, às vezes a gente ouve coisas que nós não queremos ouvir. E praticamente quando chega naquele ponto onde atinge o nosso cerne, atinge o nosso ponto mais fraco, nós começamos a mostrar quem nós somos. Certo? Escapando-te a alegria, entretanto a vaidade, mais um. Então já temos dois, intolerância e vaidade. A enrodilhar-se no seu coração, ou envolver-se no seu coração, enrolar-se no teu coração, por víbora peçonhenta, é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Ou seja, a pessoa já está começando a alterar o teu ser. Está começando a fazer com que você se altera. Na verdade, a calúnia do inimigo perturbado lança fogo ao santuário dos teus ideais. Atinge o nosso íntimo, atinge a todos nós. Subtraindo-te a confiança, todavia a crueldade. Mais um ponto. Intolerância, vaidade e crueldade. 3. Que se refugia em teu ser por tigre invisível de intemperança e discórdia, é o inimigo perigoso que te sugere a adesão ao crime. Efetivamente, o desprezo que te foi lançado em rosto pelo companheiro infeliz é golpe mortal, abrindo-te chagas de aflição nos tecidos sutis da alma. No entanto, o egoísmo, mais um, intolerância, vaidade, crueldade, egoísmo, a ocultar-se em teu peito por chacal intangível de ignorância, mais um, e ferocidade,
É um inimigo temível que te arroja à frustração. Não são os flagelos do mundo exterior, vejam bem, não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho, a maldade, a tristeza, a preguiça, o desespero, a ingratidão, que perseveram conosco. Amemos os nossos inimigos externos, que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários, que é sicários, cruel, perverso, escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nossos conhecimentos, mais uma vez, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, aqui nós podemos traduzir como mais a vaidade. Nos escravizam a angústia e nos alegam ou nos algemam a dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Pessoal, não sei se vocês conseguiram captar o texto em si. Então, eu peguei aqui alguns pontos do texto em que ele mexe com a nossa índole, mexe com a nossa pessoa, com o nosso ser, com os nossos pontos fracos. Intolerância, vaidade, crueldade, egoísmo, ignorância, sendo que os outros ele mencionou aqui, né, alguns mais, orgulho, a maldade, tristeza, preguiça, desespero, ingratidão e por aí vai. E a vaidade. Tudo isto está em nós, assim como nós estamos para o presente e o tempo em si, com que nós vivemos com as pessoas, com que nós estamos. Bom, analisando o texto, estudando o texto esses dias, avaliando, eu comecei a fazer o seguinte: o texto ele é complexo, ele é muito difícil de você entender, porque foi uma psicografia do Chico, então as palavras do Chico, nós temos que ir a fundo naquilo que ela fala, porque como a gente vê, ela fala praticamente em parábolas, certo? Como os textos do próprio Cristo, que eram até difíceis de entender. Analisando e pensando, na minha casa, comecei a observar a minha família, estava no meu trabalho, aí parece que abre um leque, você começa a avaliar as pessoas, começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão convivendo com você, as pessoas que estão passando na rua, tudo que acontece ao seu redor. Então, quer dizer, a partir do momento que eu li esse texto aqui, parece que abriu uma luz, assim, abriu uma janela no tempo e no espaço, a qual eu consegui perceber, eu comecei a avaliar alguns sentimentos. A intolerância. Quando nós ouvimos o texto que eu falei para vocês agora há pouco, tudo bom? O texto que nós falamos agora para vocês, o que eu quis dizer? A partir do momento em que Jesus, com toda a sua luz, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, ele chega e começa a ler o texto de Isaías, falando sobre o reino de Deus e a pessoa que veio trazer a luz, ou então auxílio àquelas pessoas da qual necessitava. Até aí, então, vocês puderam observar que quando eu li o texto, todos eles ficaram fascinados com aquilo que ele dizia. Entenderam? Do livro do Augusto Cury. Então todo mundo ficou fascinado, a própria família dele ficou fascinada. Então a partir do momento que ele decidiu abrir mais para frente, ou então começar a expor a sua situação, ou pelo qual motivo que ele estava no momento, naquela situação na sinagoga, as pessoas começaram a mudar o seu pensamento. Partimos para a intolerância. Então aquele momento em que ele leu era uma coisa, a partir do momento em que ele diz, eu estou aqui para cumprir a profecia, mudou-se completamente o sentimento das pessoas. De paz e harmonia que estava naquele momento, mudou-se assim para um ambiente totalmente negro, escuro, perverso. Então a partir daí começou-se o martírio do próprio Cristo. Começamos através da intolerância, do nosso desconhecimento, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a praticar os atos mais absurdos com relação à vida do Cristo. Então nós podemos observar a partir desse momento o que isso faz com todos nós. Queremos ser seres superiores, queremos ser seres melhores a cada dia, queremos nos melhorar a cada dia que passa. Mas nós temos que pensar o seguinte, será que essas coisas, essas palavras, intolerância, vaidade, crueldade, egoísmo, ignorância, tudo isso nós conseguimos extirpar do nosso ser, do nosso corpo físico, da nossa mente, dos nossos pensamentos? Quantas e quantas vezes nós nos pensamos, ou então nós nos vimos já dentro destas situações?
Então podemos pensar da seguinte forma: nos proteger contra o inimigo íntimo, é o que ele fala. Inimigos que não devemos acalentar. São esses inimigos que estão convivendo conosco o dia a dia. É aquela briga que existe dentro do nosso próprio espírito, é aquela intolerância que temos dentro de nós. São todas as coisas que estão arraigadas em nós, que devemos extirpar do nosso ser, do nosso corpo físico e espiritual, para que possamos realmente elevar os nossos pensamentos. De que me adianta eu me recolher no meu quarto? De que me adianta eu me recolher em oração, se realmente eu não conseguir extirpar isso do meu ser? Se eu não conseguir expurgar isso do meu corpo, dos meus pensamentos? Se eu estou fazendo uma oração, se eu ainda tenho alguma contravenção com alguma pessoa, se eu tenho alguma raiva ou guardo algum sentimento de ódio de uma pessoa, de que me adianta eu fazer uma oração? Me recolher e fazer essa oração? De que me adianta eu querer ser uma pessoa honesta, se ainda me tem a vaidade como parte do meu ser, o egoísmo, a ignorância? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar a cada dia que passa? Então são esses o nosso mundo íntimo, essas coisas que estão arraigadas em nós. Devemos nos melhorar a cada dia que passa. Devemos pensar da seguinte forma: por que nós sofremos? Então, no livro Doenças da Alma, né, do Dr. Brolio, eu também fui buscar alguma coisa em que ele fala: por imaturidade espiritual, por ignorância ou outro motivo, o ser humano comete 3 tipos de agressões: em relação a si mesmo, em relação aos seus semelhantes, e em relação ao meio que o cerca. As faltas cometidas em relação a si mesmo estão relacionadas ao mau uso do pensamento, quando impregnadas de emoções negativas, como o ódio, a raiva, a inveja, os ciúmes, a calúnia, a maldade, a maledicência, outros devidos vícios, como o cigarro, as bebidas alcoólicas, as drogas e outros por aí afora, aos distúrbios sexuais e aos decorrentes dos descontroles alimentares e outras formas de autoagressão, como a preguiça, a ociosidade, os excessos de atividade. Em relação aos semelhantes, o ser humano pode cometer faltas por ação ou por omissão. Falando esse tema, falando sobre o Padre Vieira, dizia em seus sermões que muitos são julgados, ou muitos serão julgados por suas más ações que cometeram, mas todos nós também seremos punidos pelas omissões que não praticamos. Ou então o bem que deixamos de praticar, quando tivemos a oportunidade de fazê-los. Em relação ao ambiente em que vive, o ser humano comete inúmeros agravos a si mesmos. São notórias as poluições do ar, a água, o ambiente, as devastações das árvores e por aí afora. Então, quer dizer, como nós conseguimos melhorar? Estudo do mecanismo ao qual agentes mórbidos trazem as doenças, como o organismo se comporta diante dos mesmos. Constitui um importante capítulo na medicina que teve em 1821 estudos. Um dos seus grandes incentivadores chamado a atenção para a modificação celular surgidas por causa dos efeitos das doenças que se comprometem em nós mesmos. Entre os distúrbios que acometem os seres humanos, encontra-se os próprios os que são do próprio corpo, como as doenças e os males orgânicos, outros que afetam particularmente o psiquismo, os distúrbios mentais, e os que incidem simultaneamente no seu corpo psíquico, os distúrbios psicossomáticos, e finalmente os distúrbios da alma, que podem manifestar-se pelos sintomas e sinais que se enquadram entre as doenças referidas, nas quais se apresentam como características próprias, com vínculos etimológicos específicos e que necessitam de tratamentos específicos. A falta de conhecimento das doenças da alma, como entidades mesológicas acometem o ser humano, decorre de pouca importância da falta de estudo da mesma. E por aí vai. Bom, o que ele quer dizer? Somos culpados nós mesmos de nossas próprias doenças. Somos culpados nós mesmos de tudo aquilo que acomete a nós mesmos. Quando deixamos de fazer alguma coisa, quando temos a capacidade de fazê-lo, nos comprometemos com o universo. Tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer está no nosso sentido, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nos nossos atos. E isso vai refletir futuramente em nós mesmos e na própria natureza. Tá tudo bem, hein? Tá tudo bem, hein?
Isso aqui vai acordar um pouco nós aqui, o pessoal, tá? Porque às vezes o tema é um pouco pesado, deixa a gente em situação assim meio complexa e pensativa. Sentei na beirada do banco, sentar mais comigo. Então é isso aí, pessoal. Todos os sentimentos que abalam o nosso ser, o nosso pensamento, as nossas atitudes. A verdade, a calúnia, inimigo perturbado, lança fogo ao nosso santuário dos nossos ideais, subtraindo-se a confiança. Todavia, a crueldade que se refugia no teu ser, como um tigre invisível de intemperança e discórdia. O inimigo perigoso que sugere adesão ao crime. Por que isso pode acontecer? Por que isso acontece com nós? Quando de repente nós estamos numa situação de paz, de tranquilidade, de repente nós mudamos essa situação. Será que é o ambiente que nós estamos vivendo? Será que é a situação que nós estamos vivendo de tanto estresse, esse mundo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com nós? Por que nós não colocamos a mão no nosso pensamento, nos acalmamos e pensamos por que isso está acontecendo? Será que já fizemos essa reflexão do que está acontecendo? Será que o mundo está mudando ou será que nós estamos deixando de acompanhar as mudanças do mundo? O que está acontecendo? Por que nós mantemos ainda o egoísmo dentro de nós? O egoísmo e a vaidade. Qual é a diferença entre o egoísmo e a vaidade? O egoísmo é aquilo que nós temos dentro de nós, é aquilo que nós achamos que pertence à matéria. É tudo aquilo que nós achamos. O egoísmo e o orgulho, desculpa. É aquilo que nós queremos para nós. Achamos que os outros nos avaliam com o sentimento que devemos ter. A vaidade é aquilo que os outros pensam sobre nós e nós atribuímos essa situação a nós mesmos. E nós achamos que nós crescemos um pouco mais com relação a isso. Por que deixamos isso? O orgulho, a maldade, a tristeza, a preguiça, o desespero, a ingratidão, que perseveram conosco. Aí ele fala, amemos os nossos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem. Os nossos inimigos externos, quem são os nossos inimigos externos? Aquelas pessoas que praticam o mal com relação a nós? Aquelas pessoas que vão contra o nosso pensamento, contra as nossas atitudes, os nossos atos? Contra aquelas pessoas que acham, que nós achamos que elas vão contra os nossos pensamentos? Esses são os nossos inimigos? São aquelas pessoas que tiram a nossa intolerância? São aquelas pessoas que fazem com que nós praticamos a ignorância, o egoísmo? Quem são esses inimigos? Quem são essas pessoas? Será que são aquelas pessoas que estão dentro da nossa própria casa? Será que são aquelas pessoas que estão no nosso serviço? Será que são aquelas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia? Aquelas pessoas que nós pegamos o metrô e esbarramos sem querer, que nós estamos lá com o nosso fone de ouvido, andando? Será que nós estamos tão intolerantes com relação a essa situação? Já pensamos para avaliar o que está acontecendo com nós? Será que nós estamos deixando de ser aquela pessoa pacífica, aquela pessoa de paz, aquela pessoa de tranquilidade? Por que isso está acontecendo com nós? Então temos que parar e pensar em alguns instantes com relação a essas atitudes, esses atos que estão acontecendo conosco mesmo. Ao trabalho, a paciência e a realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários cruel que existe dentro de nós mesmos, a nossa vaidade. Eu sou perfeito, eu sou uma pessoa que não tem necessidade de mudança. Eu já fui modificado, eu acho que já sou uma pessoa que age corretamente com relação às pessoas, às atitudes. Eu acho que sou uma pessoa totalmente tolerável perante as pessoas que convivem comigo. Eu acho que eu sou uma pessoa normal. Agora, será que as pessoas que estão convivendo conosco, será que as pessoas que estão ao nosso redor, que estão convivendo diariamente conosco, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, acham que nós somos assim? Será que essas pessoas avaliam nós dessa forma? Acham que nós somos perfeitos? Acham que nós agimos de acordo com as situações? Então, quando a gente fala agirmos, nós temos que pensar ser humano em si. O ser humano em si ele é complexo, é difícil de entender. O ser humano é difícil, ainda mais nessas atitudes, nesses momentos difíceis em que nós estamos vivendo. Quando é que nós vamos conseguir analisar essa situação? Quando é que nós vamos pensar da melhor forma possível para que nós possamos agir da melhor forma possível com essas pessoas? Então, nos recolhemos em oração, em pensamento, para que possamos fazer uma alta análise da nossa situação. Possamos no nosso aposento, nos momentos em que nós estamos em uma situação difícil, nos recolhermos, fazer uma alta análise
dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Alguns têm essa capacidade de chegar à noite e fazer uma autoavaliação de como agiram durante o dia, se agiram corretamente, seus prós e seus contras, tudo aquilo que fizeram de bem e de mal para todas aquelas pessoas que conviveram com ela o dia a dia, através de uma oração, através de um pensamento, através de uma mentalização, para que a gente possa corrigir todos esses defeitos, a intolerância, a vaidade, a crueldade, o egoísmo, a ignorância, o orgulho, maldade, tristeza, preguiça, desespero e ingratidão, para que nós possamos expurgar, para que possamos avaliar e expurgar da melhor forma possível esses sentimentos negativos que nos fazem diminuir cada vez mais. Se estamos aqui para que possamos crescer, extirpar do nosso corpo físico e espiritual todas as doenças, todos os males que nós não queremos para nós mesmos, que somaticamente podem prejudicar o nosso corpo físico, trazendo doenças futuras, prejudicando a nós mesmos e ao trem, a todos aqueles que convivem com nós. Porque às vezes nós estamos numa situação doente, o doente às vezes somos nós, não são as pessoas que estão conosco. O doente às vezes somos nós mesmos, que ainda não conseguimos defender o nosso íntimo e deixamos com que o inimigo ele esteja conosco, dentro de nós, agindo, se expandindo, atingindo outras pessoas que estão convivendo com nós no nosso dia a dia. Então façamos essa reflexão, façamos esse pensamento, façamos essa reavaliação conosco mesmo, ou de nós mesmos, para que possamos saber se realmente nós estamos agindo corretamente com todos aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos praticar da melhor forma possível o nosso crescimento, para que possamos fazer com que essa luz que existe dentro de nós, essa força que existe dentro de nós, ela possa se expandir, ela possa melhorar cada vez mais. E tenhamos a capacidade, sim, de ajudar aqueles que possamos auxiliar da melhor forma possível. Como diz o Padre Vieira, seremos punidos pelo mal que deixamos de fazer, ou pelo benefício daqueles que podemos ajudar. Então, se nós podemos ajudar, vamos praticar essa ajuda, a caridade, a paz, o amor, para todos aqueles com que estamos com nós. Aquelas pessoas que convivem com nós no dia a dia, aplicando a tolerância, aplicando a paz, aplicando da melhor forma possível em cima daqueles que convivem com nós. Eu vejo lá, como eu falei para vocês, eu avaliei, pensei em casa, olhando, observando a família, a gente vê as crianças que estão dentro de casa, os pais, o pequenininho chegou para a mãe, por que você fica o dia inteiro nesse telefone? Você chega em casa, você está em cima desse telefone. O pai dele, mãe, você e o pai ficam o tempo inteiro em cima desse telefone. Por quê? Por que o WhatsApp, por que o Facebook, por que as redes sociais se tornaram mais importantes do que o nosso diálogo, nossa convivência, nosso dia a dia com as pessoas? Por que um simples smartphone ficou mais importante do que a convivência que nós temos com a nossa família? Será que um smartphone ele vai sustentar o nosso ego? Será que um smartphone ele vai ouvir a pessoa que está ao teu lado, que precisa de ouvir? Que ela quer brincar, que ela quer se distrair, que ela quer atenção? Então nós vemos muitas vezes aí famílias aí se dissociando, se desarticulando, simplesmente pelo fato da pessoa não ouvir aquele que está ao teu lado. Simplesmente pelo fato dela simplesmente se fechar naquele mundinho e deixar com que as coisas aconteçam. Vaidade, egoísmo e ignorância são essas três. A crueldade pela qual nós estamos praticando com aqueles que precisam de nós. Porque às vezes temos muitas pessoas dentro de nossas próprias casas que estão gritando por auxílio, por ajuda, e nós não estamos ouvindo. Nós simplesmente estamos ignorando, através do nosso egoísmo, nos fechando nesse mundo. Então vamos começar a reavaliar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E não vamos deixar com que esses inimigos que não nos devemos acalentar se tomem conta de nós. E eles se tornem nossos amigos, se tornem o inverso disso daí. Pratiquemos dessa forma. Façamos essa avaliação. Agora o momento que todo mundo estava esperando, né? O momento de fazer um comentário ou uma pergunta a respeito do tema, né? Apesar que eu quase caí do banco ali, mas... Eu falei que o tema era meio complexo. Então, se alguém desejar fazer algum questionamento... Certo. Nós estamos
nesse mundo que é um mundo de aprendizado também, né? Questões e provas. E é justamente aqui que nós vamos ter que trabalhar esse nosso ego, essa nossa vaidade, sabe, essa falta de caridade. É aqui que nós temos que trabalhar isso aí. Exato. Né? Então, justamente nesse sentido desse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós vemos tantas coisas acontecendo, né? É que muitos de nós ainda pensam assim, para que eu vou fazer alguma coisa? Não adianta nada, continua do jeito que está, nada vai mudar, então para que eu vou me esforçar? E aí esse pensamento tem que mudar, né? Nesse sentido, a gente tem que acreditar que alguma coisa pode ser feita. A mudança tem que começar conosco, para nós podermos ter noção para poder ajudar aqueles que estão no caminho. É isso? Exato. Você falou uma coisa muito interessante, mudar a nós mesmos e acreditar. Essa palavra acreditar é muito forte. Quando nós deixamos de acreditar, por que nós deixamos de acreditar? Existe uma fraqueza dentro de nós. Aquele fogo, aquela chama que estava dentro de nós, há uns momentos, de repente ela se apaga e deixamos de acreditar. Por que nós deixamos de acreditar? Estamos caindo em depressão. Hoje depressão é moda, né? Hoje nós estamos vendo aí que a depressão está praticamente dominando o mundo. Por que a depressão está dominando o mundo? Por que estamos nos deixando levar pela depressão? Será que é a falta de fé em alguma coisa? Com certeza. É a falta de fé em alguma coisa. Em Deus, a falta de fé no crescimento, é a falta de fé na esperança, é a falta de fé num desenvolvimento, é a falta de fé em alguma coisa. Quando a partir desse momento que ela começa a se afastar de nós começamos a cair em depressão, porque nós estamos perdendo a esperança nas coisas. Então nós estamos vendo aí o mundo hoje, né, o nosso Brasil principalmente, totalmente polarizado na política. As coisas que nós estamos vendo. Então a partir do momento que nós clicamos no nosso botão lá, ou clicamos no nosso controle remoto, abrimos a televisão, os canais, a gente abre as portas para que essa depressão, para que toda essa intolerância, para que todos esses acontecimentos entrem dentro da nossa casa. Então às vezes a gente permite que isso aconteça. Então a gente vê corrupção, vê ladruagem, vê pessoas agindo do jeito que estão agindo, a intolerância, tudo isso. Isso aí faz com que a gente perca as esperanças. Então eu acho que o correto é, se a gente não sentirmos dessa forma, é desligar a televisão, muda a televisão para outro canal, passa a assistir outra coisa, passa a assistir um filme, passa a assistir um documentário, passa a assistir alguma coisa que eleve os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos atos. Não uma coisa que nos deprima, não uma coisa que nos coloca cada vez mais para baixo. Nós temos sim que acreditar que isto vai mudar. Nós não podemos jamais perder a esperança e fazer com que essa esperança ela cresça cada vez mais. Que a gente sabe que todo sofrimento ele traz um engrandecimento espiritual. Certo? Nada nos é dado de graça. O próprio Emmanuel ele fala, aqui é um planeta de provas e expiações. Nada nos é dado de graça. Então alguma coisa será feita. Não percamos as esperanças. Não deixemos com que a depressão, os maus pensamentos tomem conta de nós. Que isto nos arrasta para a escuridão, fatalmente. Tá? Elevemos sempre os nossos pensamentos. Todas as vezes que vocês se sentirem mal, façam uma oração, peçam a Deus a iluminação. Peçam ao Deus de vocês, se muitos aqui não forem espírita, alguma coisa, professarem algum outro tipo de religião, qualquer coisa, conversem. Não deixem que isso tome conta de vocês. Isso é fatal. Isso é fatal. Porque esses inimigos que nós temos aí afloram toda hora, né? Todo momento, né? O pessoal fica à vontade, viu? De preferência colocações, viu? Exatamente. Se faltou alguma coisa, vocês podem completar. A ideia é essa. É sempre falta alguma coisa, né? Sempre falta, né? Nunca a gente expõe. Não, a gente traz a informação, a gente traz o assunto. O assunto é justamente para isso, para que nós possamos captar a ideia de cada um, que cada um tem a respeito do assunto, né? A ideia que cada um tem. Então, não precisa ficar com receio, não. A gente tem que acreditar, né? Nesses momentos que nós podemos falar alguma coisa. Então dá para você acreditar que aqui está todo mundo uma boa. Todo mundo entendeu legal. Tudo, ou não entendeu nada e faz cara de receio. Tá todo mundo numa boa, né? Então tá bom. Ninguém mais? Não? Então, Sérgio, muito obrigado. Pessoal, agradeço e desculpem pelo atraso. Não teve atraso nenhum. A correria. Tá? Obrigado, pessoal. Então, meus irmãos, depois de muito aproveitarmos aí, muito recebermos, né? Então agora é chegado aquele momento de nós dividirmos um pouco daquilo que nós temos com aqueles que nada têm. Então, vamos pedir aí, vamos fechar os nossos olhos do plano físico
Uns vão perguntar por que fechar os olhos. É simplesmente para não desviar a atenção, para podermos focar os nossos pensamentos. Então, fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, as compreensões da espiritualidade. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, para que essas energias possam ser levadas pelos companheiros da espiritualidade a todos aqueles que estão necessitados, Pai. Vamos vibrar pelos hospitais e leitos de dor, pelos enfermos do corpo e da alma, Pai, para que recebam o bálsamo que vai recuperá-los. Por aqueles, Pai, que se dizem injustiçados, que recebam a justiça que lhe é necessária, Pai. Por todos aqueles, Pai, que trabalham no bem, levando a esperança àqueles desafortunados, para que todos eles sejam fortalecidos, meu Pai, para que esse trabalho não diminua, para que ele possa ser amplificado, possa ser ampliado para atender o maior número possível de pessoas. Esses irmãos caridosos que levam a palavra, que levam o calento, que levam um abraço a todos aqueles necessitados, Pai. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, locais em que as pessoas se reúnam, Senhor, para em Teu nome praticar o bem, para que se transformem em faroleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, Senhor, se preparando para deixar, expurgando todas as suas deficiências, para que ele se transformando num mundo de regeneração. Então, todos aqueles, vamos envolver com muito carinho o nosso querido Brasil, esse país maravilhoso que recebe a todos de braços abertos, que passa por grandes perturbações, momentos difíceis que possam acontecer. Nós vamos acreditar que o Senhor está no comando, que Deus está no comando, Deus está ciente de tudo. Então vamos vibrar para que quem está podendo mudar, realizar as mudanças, que realize da melhor maneira possível, Pai. Que eles sejam envolvidos pelos companheiros do bem, os companheiros espirituais, para que possamos ter uma tranquilidade para tomar as melhores decisões, Pai. Vamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos locais de trabalho, pelo nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, Deus compreende a espiritualidade, por essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde, nós agradecemos e pedimos que possamos aqui retornar na próxima semana para a continuação desses estudos, que o Mestre Jesus nos acompanhe durante toda a semana, em nossos pensamentos, no nosso coração, sempre nos ajudando, nos auxiliando, né? Então, aqueles que vão retornar aos seus lares, um bom retorno. Aqueles companheiros que vão seguir a sua jornada, uma boa jornada. E vão em paz. Um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser. Nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a aplicação dos passes, tá? Primeiramente vão receber os passes, os magnéticos, e depois os passes espirituais. É só aguardar a orientação que serão encaminhados para cá para receber essa ajuda. Ok? Uma boa tarde a todos, vamos em paz, que Deus nos abençoe, até semana que vem.